agora mais um Conecta Cash. Você que tá sempre aí ligadinho, esperando esse horário das 20 horas, começar aí esse podcast que conecta você ao seu pastor, influencer, artista, cantor preferido, né, gente? É para isso que a gente tá aqui, para levar você a essa proximidade, né, esse aquecimento aí. E, Amanda, a gente tem hoje aqui uma pessoa que vai trazer novidades que o Brasil não tá esperando. É verdade, gente. Olha, pela primeira vez, em primeira mão, a gente tem aqui um convidado muito especial. Eu vou dar um spoiler pra vocês, é um pastor. Meu Deus, hein? Não, e com esse pastor é que Olha. vem as novidades. E detalhe, a gente não está falando de qualquer pastor. A gente está falando de um grande líder. Ah, vamos chamar ele, né? Vamos chamar? Vamos! Seja muito bem-vindo, pastor Wallace. Uau! Gente, depois dessa apresentação, fiquei agora cheio aqui. Nossa, até me estufei aqui Pastor agora. Wallace Cardoso. Que alegria estar com vocês aqui. Meu Deus, é um prazer enorme. Eu sei que a gente vai conversar muita coisa linda aqui. Amém. E o meu pedido a Deus é que tudo que a gente for conversar aqui gere algum impacto na vida de cada pessoa que está assistindo a gente agora nessa live, com verdade. certeza. Ah, com o senhor certeza. tem bastante impacto para trazer, inclusive. Como é que o senhor tá? Eu tô bem demais. Melhor agora com vocês aqui, né? Nesse programa. Obrigada, pastor, por o senhor ter aceitado Olha. o convite da gente para estar aqui. O tempo do senhor é precioso, a gente sabe disso. Não, prazer sabe. enorme. Prazer E enorme. o senhor ter aceitado esse convite pra gente é uma honra, viu, pastor? Não, o prazer é meu. E eu sei que a gente vai conversar aqui vai enriquecer a vida de muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvidas também. E aí, tá animada, mano? Ô, tô aqui cheio, a gente já tá cheio de perguntas, né? Ai, Pastor, na verdade, a gente se controla aqui. Que a gente vai pegando a pergunta do pessoal, a gente pega as nossas perguntas, a gente fica muito curioso. Uau. E Uau. assim, hoje eu já vou começar com a Sim. pergunta que eu acho que é a dúvida da maioria. Sim. Pastor, conta pra gente um pouquinho do Senhor. Quem é hoje o pastor Wallace Cardoso? Sim. Ó, a minha história começou assim, tá? Vou fazer um resumão aqui. Tá. Eu sou nascido e criado na igreja. E com 8 anos de idade, meu pai era guitarrista, tocava na banda da igreja. Uau. E ele me colocou na bateria. Então, com 8 anos de idade, comecei a tocar bateria. Aos 13 anos, eu comecei a dar aula. Aos 15 anos, eu comecei a tocar profissionalmente. E eu tô falando de alguns anos atrás, já tenho 42 anos. Então, lá atrás, na época de Rebanhão, né? Na época de Carlinhos Félix, né? Muito forte, que tinha saído do Rebanhão. E nessa época, eu comecei a trabalhar com esses cantores, alguns Tabernáculos de Davi, Cláudio Claro. Comecei a fazer turnê nas igrejas com eles. E aí, com 18 anos, eu fui para a Europa tocar com Roberto Menescal, que é o parceiro compositor lá do Tom Jobim. E de lá para cá, eu vim com minha carreira, trabalhei com vários cantores de nome, tanto secular quanto gospel. Por exemplo, no secular, eu fiz show com Lenine, Elba, Gil, em homenagem a Dominguinhos, que ainda estava vivo, e foi assim, uma experiência linda que eu vivi ali. O cara é um monstro realmente no acordeão. desculpa, mas então o senhor é um músico enjoado. Pra tocar com essa galera aí, eu sou enjoadinho, pastor. Então, fazer o quê? Assim, foi a minha escola foi essa. A escola MPB, jazz, música brasileira, é isso que eu sempre gostei de tocar. Instrumental, improviso, é isso que eu gostava. Eu toquei em orquestra, a minha escola foi essa. Então, eu amava isso e sempre foi minha vida. Eu passava em música 24 horas por dia, eu conheci os maiores bateras de fora do país, eu estudava o tempo todo, eu passava mais de 12 horas estudando por dia. Imagina você estudar mais de 12 horas por dia desde a infância, desde novo. Então, assim, de fato, eu consegui alcançar o privilégio de tocar, dividir o palco com alguns nomes que são hoje muito exponenciais. E aí, só que depois de um tempo, eu acabei entrando mais no meio gospel e fiquei 10 anos trabalhando com o batera do Kleber Lucas. Então a gente fez turnê pelo Brasil todo, eu fiquei ali muito tempo com ele, foi uma experiência muito legal, a gente viajava o Brasil todo ano. Então eu consegui também fazer uma turnê fora com o Fernandinho nos Estados Unidos, foi uma experiência também muito legal. Então vivi muita história na música. Só que de 13 anos pra cá, tudo mudou. E é aí que a gente, por exemplo, já para dar assim um resumo, eu nunca imaginei que eu seria pastor. Eu nunca sonhei ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca pedi para ser pastor. Há 13 anos atrás, quando a minha vida mudou, eu descobri que as ordens estavam invertidas, que a música era o meu Deus e que o Criador estava lá embaixo. Meu Deus. Quando eu entendi isso, descobri isso, que eu entendi isso, que eu inverti essa ordem, eu descobri que o propósito que Deus tinha para minha vida era muito maior do que eu podia pensar ou imaginar.
Então, Uau. o resultado disso é que hoje eu me tornei, né, um pastor, passei a cuidar de pessoas, passei a alcançar, viver para as pessoas, cuidar de gente, amar as pessoas e hoje o meu propósito de vida é trazer a pessoa que é um improvável se tornar um grande homem de Deus. Esse é o meu foco, entendeu? Fazer com que lapidar vocações, fazer que as pessoas possam encontrar o seu chamado, encontrar a sua verdadeira identidade e viver para o Senhor. Essa é a minha missão hoje, de verdade. Nossa, pastor. E assim, como é que foi essa transição? O senhor foi convidado para pregar em algum lugar e aí o senhor se viu tendo esse chamado ou assim foi algo que criou dentro do senhor? Ai, nossa, eu acho que eu tenho um chamado para ser pastor, eu vou atrás disso. Como é que foi isso? Não, foi exatamente o contrário. O que aconteceu? Eu fui para a Igreja Batista Atitude. A mudança começou na Igreja Batista Atitude, através História de qual? Eu já fui de várias igrejas. Já fui do Asliana, já fui do Malafaia, já fui do Presbiteriana. Por exemplo, eu morei 1 ano e 2 meses fora. Eu era diretor musical da Presbiteriana lá na Flórida, em Deerfield. Então, assim, a minha vida... Desculpa, eu sou enjoado. Eu queria falar não. Mas, Você é enjoado. não, eu fiquei um pouco tempo, fiquei 1 ano e meio só, mas foi uma experiência interessante. E então, quando eu cheguei na Atitude, que eu conheci o pastor Josué Valandro, que eu vi, assim, realmente uma oportunidade de conhecer um evangelho um pouco diferente do que eu estava acostumado a ver, talvez porque eu estava fechado também. Eu carregava muitas mazelas, eu era um cara muito cético, eu vi coisas que me esfriaram também, e eu relativizava muita coisa, entendeu? Então, tá claro para mim que mesmo sem você ter uma vida santa, você pode ser usado por Deus. Isso acontece, entende? Porque o compromisso que Deus tem é com a palavra dele. Ele tem um compromisso com a pessoa? Tem, mas a palavra dele não volta vazia. Se eu usar a palavra dele tem poder. O poder não está em nós, o poder está na palavra, entendeu? Sim. Aí a palavra sim usa, mas o poder está na palavra. Então, esse é um outro assunto, mas isso foi me esfriando, eu fui vendo muita coisa, fui esfriando. Então, quando eu cheguei na Atitude, eu estava totalmente cético. Eu já não queria ouvir qualquer pregador, já não queria ouvir ninguém. Eu ficava escolhendo a dedo quem eu ia ouvir, porque, não, esse pregador aqui, esse aqui é muito fraco, esse aqui não sei o quê, esse aqui é 7-1. Eu ficava julgando as pessoas. Eu era um cara crítico, eu era um cara cético, eu era um cara preconceituoso. Eu olhava para as pessoas segundo aquilo que elas tinham. Então, ficava avaliando as pessoas. Não, peraí, esse cara aí, entendeu? Era esse cara bobo, entendeu? E aí, quando eu cheguei na Atitude, que eu vi o evangelho genuíno sendo pregado lá pelo pastor Josué, confrontava a gente, confrontava o pecado, falava sobre a importância de você viver para Deus, de você morrer, se tornar um discípulo de Jesus. A gente está muito acostumado a encontrar Jesus numa igreja, né? Vou encontrar Jesus. Mas o nosso desafio é se permitir ser discípulo de Jesus, é outra coisa. É tipo a multidão. A multidão estava próxima a Jesus. Tinha um monte de gente que se agradava daquilo que Jesus fazia, mas poucos decidiram ser discipulados por Jesus. Poucos decidiram ser guiados pelo Jesus. Então, quando você decide ser discipulado, você tem que morrer para si mesmo. Né? Você tem que morrer para si mesmo para renascer em Jesus. E aí, na Atitude, eu vivi esse processo. Aí comecei a ir para a célula, que eu tinha preconceito, comecei a ser discipulado, aí eu fui no retiro, que é o Vida Vitoriosa, que é o encontro com Deus. Ali eu fui tratado de pecados que eu nunca tinha confessado. Eu não acreditava nem na santidade, você sabia disso? Eu não acreditava nisso. Para mim, santidade era uma utopia. Bem então, né? Foi. Nascido e criado na igreja, né? Uma observação, pastor. Por que o senhor tinha preconceito com célula? Porque tinha um movimento, não vou citar o nome aqui do movimento, mas que ficou muito conhecido no Brasil e que causou um estrago, assim. Muitas pessoas machucadas por causa da motivação desse movimento de célula. O modelo celular, entendeu? Que feriu muita gente. Então, eu não acreditava por conta disso. Então, e eu não acreditava na santidade porque eu via muita gente sendo usada por Deus que eu sabia que não tinha uma vida santa. Então, por que eu vou acreditar numa santidade? Eu, na verdade, comecei a também julgar as pessoas, que também está totalmente errado. E quando eu me permiti ser tratado, nesse encontro que eu fui, eu falei, Senhor, se existe a santidade, eu quero viver essa santidade. Aí eu fui entendendo o que era... Gente, olha só, você pode passar a vida inteira na igreja sem entender a essência do evangelho, cara. Literalmente. Você pode passar... Por quê? Porque o evangelho tem a ver com você entender o poder da graça de Deus.
Entender que existe um poder, o poder do Espírito Santo dentro de você, e é que ele que te habilita a vencer o pecado. Uhum. Não é a sua força não vai conseguir nada. E eu não sabia disso. Eu estava anos na igreja e não sabia disso. Como foi conhecer a santidade? Então, e nesse encontro, eu falei com Deus, eu falei, eu quero viver isso. E aí realmente, eu me senti muito tocado ali, eu me senti que eu tive realmente um encontro com Deus. A partir dali, eu comecei a viver para um propósito. Eu acho que a santidade é você se encontrar na sua verdadeira versão, é isso. E quando você se encontra na sua verdadeira versão, você descobre o seu propósito. Você nunca vai descobrir o seu propósito enquanto você não encontrar a sua verdadeira versão. A versão original. Quando você não encontrar, você vai ficar vagando, procurando aqui, procurando ali, procurando ali, procurando ali. Quando você encontra, e como é que você encontra isso? Só em Jesus. Você tem que saber o seu lugar de origem e para onde você vai e quem pagou o preço por você. Então, em Deus, eu descobri quem eu era. Descobri que eu podia ter uma relação direta com Deus, que eu era amado por Ele, que Ele me comprou, né? Que há um poder da graça em minha vida. Enfim, a partir disso, aí eu comecei a experimentar um novo evangelho. E nesse novo evangelho, entendendo quem eu sou, eu comecei a perceber que eu podia dar fruto. Então não foi assim, ó, eu vou ser pastor. Na verdade, a primeira pessoa que me chamou de pastor, eu comecei liderando uma célula, depois eu multipliquei a célula, aí comecei a discipular. Gente, quando eu vi, eu já estava com 70 células. Como assim 70 células? Foi multiplicando. Igual até na igreja hoje. Vai multiplicando. Quando você vai ver, porque você está formando líderes, você está formando pessoas com coração dispostas a cuidarem de outras pessoas. Coração pastoral. Então, a primeira pessoa que me chama de pastor, não sou pastor, não. Aí, daqui a pouco, a segunda, não sou. Só que, na verdade, eu descobri que quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida daquela pessoa. A pessoa que você ganhar para Jesus e você der um pouco de atenção e ouvir a história dela e cuidar dela, ela vai te chamar de pastora. Porque é assim que as pessoas são, entendeu? Então, depois eu parei de negar. Falei, não, peraí, será que eu estou me tornando um pastor? Aí eu me questionava, será que eu... Mas eu não tenho dom de pregar. Eu não tenho dom de falar em público. Eu não tenho esse dom, meu dom eu sou baterista. Só que aí eu fui tendo que romper os meus limites. Você não faz ideia de onde Deus pode te levar quando você encontra a sua verdadeira versão. Você não tem dimensão de quantos limitadores a gente coloca enquanto a gente não descobre quem a gente é em Deus. E eu só fui entender isso depois. E quando eu vi que eu tinha já 70 células, aí na nossa visão, o pastor Josué entendeu que eu estava apto a ser consagrado a pastor, já estava cuidando de muita gente, fazendo gabinete, cuidando de pessoas. Fui consagrado a pastor e depois o processo de me tornar integral foi aos poucos, entendeu? Porque foi assim, eu tinha show para fazer, aí tinha um encontro para trabalhar. Eu tinha show para fazer, tinha que ter um gabinete. Aí eu ficava dividido. E na época você vivia dos shows? Vivia de show, sempre vivi de música. Até me tornar pastor de tempo integral, sempre vivi de música. Gente. Passava todos os perrengues que você pode imaginar de músico. Tinha tempo da bonança, tinha tempo da tribulação. Tava ali. Tem o Pentateuco, a gente chama o Pentateuco, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é o período que tem menos agenda. Vivi tudo isso. Sim. E algumas coisas colaboraram para que eu pudesse me tornar tempo integral. Uma delas foi uma experiência muito linda que eu tive. Posso contar para vocês? Claro, por favor. Olha só, no final do ano tinha um evento com toda a rede. Na época a gente estava com 30, 40 Rede células. de células, né? Rede de células. Eu com a minha... Na época a gente estava namorando ainda, acho que a gente não estava casado ainda. Com a Elaine, que é... Não tem como não falar dela, porque ela foi a minha maior inspiração, porque ela me apoiou muito nesse processo. Ela, na verdade, ela estava de joelho no chão, orando, jejuando, já declarando que eu seria um pastor, e eu nem sabia disso. Quando o senhor namorava com a pastora Elaine, o senhor já era pastor? Não. Ele falou, ela estava de joelho. Ela já estava declarando. Pastor. Se ela tivesse aqui, ela fala assim, gente, eu orava dizendo que eu não queria músico, não queria baterista, porque músico sai na hora da palavra, vai conversar lá fora. Ela tinha os negócios assim na cabeça. Eu falei, que isso, amor? Não, um monte de músico sério aí, que isso? Eu fazia assim. Mas, na verdade, o que aconteceu? A gente começou a namorar, só que nesse processo eu comecei a conviver com ela de perto e vi a paixão que ela tinha pelas pessoas. E eu não conseguia entender. Falei assim, cara, por que tu tá investindo nesse cara aí? Tá vendo que esse cara não quer nada, mano? O cara sai daqui da célula, vai pra boate, vai não sei pra onde. Aí uma vez ela perguntou, você conhece a história de vida dele? Você sabe o que ele viveu até chegar aqui? Aí ela começou a contar a história. Olha, ele foi abusado, ele foi isso e tal. Gente, eu fui ficando com vergonha, fui diminuindo.
Tipo assim, quem sou eu para julgar a vida de alguém? E eu fui aprendendo a amar as pessoas, não segundo o que elas têm hoje, mas segundo aquilo que elas são em Deus. Não segundo o que elas podem oferecer, mas segundo aquilo que Deus tem para a vida delas e a partir disso que elas podem construir daqui para frente. Eu fui aprendendo a amar as pessoas sem julgá-las, entendeu? Sim. E aí, tipo, foi esse processo, tipo assim, de convivência, de me entregar para cuidar das pessoas. E aí a transição aconteceu quando eu fui entendendo que o que é depender de Deus. Até nisso eu tinha preconceito. Eu tinha preconceito de depender da igreja financeiramente. Eu tinha esse preconceito. Eu falava, eu nunca vou ser assalariado de igreja, eu nunca vou. Eu era assim, olha como é que eu era. E Deus me, assim, tratou tanta coisa. E aí, no final do ano, tinha um evento da rede, né, voltando. E aí, apareceu um show para eu fazer. E eu falei com Deus, poxa, eu tenho esse evento, eu queria tanto estar lá com todas as células, a gente já programou tudo, ia ser um churrasco, com comunhão, depois teria um culto. Só que o show era Réveillon, era cachê dobrado. Tipo assim, na época eu ganhava como batera, como produtor, eu ganhava como produtor, como bateria e como diretor musical. Aleluia. Nessa época. Tava precisando. Não tinha nenhum show em janeiro, nenhum show em fevereiro, nenhum show em março. E em dezembro tinha tido só um show. Então pensa num cara que tava duro. Era eu. Mas também, pastor, três funções aí ganhando Então, em dobro. mas escuta. E eu fiquei triste. Porque eu falei assim, cara, vai ter o evento da igreja. Pô, legal que apareceu a grana, mas e agora? O que eu faço? E aí Deus falou comigo assim, cara, você não precisa ir para esse evento. Sou eu que te sustento. Nossa, imagina. O senhor sabendo que o senhor ganhava 3 vezes dobrado. Deus, é maravilhoso. Eu não fui pro evento. Tá vendo? Quando eu liguei pro empresário, falar para ele que eu não ia, ele, você tá maluco, cara? Não tem show em janeiro, não tem show em fevereiro, você não tá pensando, cara. Olha, não sei o que, vou botar tudo no teu lugar. Cara, porque meu coração não tava mais ali. O coração estava em cuidar daquelas pessoas, naquelas células. Aí, como se não bastasse isso, chegou no culto da virada, a gente tem esse culto da virada até hoje, né? Onde a gente faz uma oferta de gratidão ali. E aí Deus falou comigo assim, ó, você tem um cheque aí de R$330. Pega esse cheque e coloca lá no altar. Eu falei, Deus, você tá brincando comigo, né? Pega esse cheque. E eu peguei o cheque, escrevi, Igreja Batista Atitude, coloquei no altar. Eu coloquei no altar. Teve a festa, teve o Réveillon. Na segunda-feira, no dia 1º, foi a festa. No dia 2, eu recebi já um telefonema. O Wallace, produtor musical Wallace, sim, eu tinha já um estúdio. E tava assim, já com o estúdio montado para pegar produções, tava pegando, mas tava muito devagar, produção muito devagar. Falou, ó, tô com um projeto aqui, projeto grande, e eu vou gravar uma música contigo aí, quanto você me cobra? Gente, eu não vou especificar o valor, mas pelo projeto que era, eu falei, cara, vou cobrar, porque ele já tá fazendo com gente boa, vou cobrar um valor bom, porque senão ele vai achar que o meu trabalho é meia boca. E eu cobrei um valor bom. E ele falou que ia fazer uma música. No dia seguinte ele foi lá, a gente começou a gravar a primeira música, ele já queria fazer mais uma no mesmo dia. Nossa. Ele ficou impactado Resumindo, naquele ano, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. E a partir dali, eu saí da parada que eu tava, fiquei integral da obra. E fiquei fazendo trabalho com esse cara aí um ano. Mas ele tá entendendo o mistério, né, irmã? Tá pegando a visão, né? Tá pegando. Deus tá falando aqui, aleluia. Deus tá falando aqui nesse ambiente. Ó, glória. Você tá entendendo? Tá entendendo? Então, assim, ali eu aprendi, cara, quem faz é o Senhor, não sou eu não, cara. Aí passou eu fiquei 2 anos em turnê com esse cara. Depois de 2 anos, foi quando realmente eu larguei tudo. E aí me tornei tempo integral. Aí, até que o pastor José me convidou para ser pastor tempo integral. Poxa, que bacana. Essa é a minha história. Que isso? A história do pastor inteiro. Ele falou? É que é tudo verdade, gente. A gente não esconde nada, que não tem nada combinado. E é muito bom a gente ouvir essas coisas, porque eu falo que são situações que acontecem na vida das pessoas. Com certeza tem gente agora que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, que tá ali em cima da balança. Às vezes você não sabe o que fazer. Você pensa, poxa, eu vou perder por aqui, mas é igual o pastor falou, aquilo que você acha que você está perdendo, na verdade você está ganhando em Cristo. E tudo que você perde por Cristo não é perca, é ganho, é lucro, é bênção para sua vida, né? Sim, eu acredito que
A Amanda até se emocionou aqui com a história do pastor, porque a gente tem vivido uma vida de renúncia justamente porque Deus tem pedido pra gente estar mais conectados às coisas dele. Se eu ver que eu voltei há pouco tempo pra casa, eu tava no Rio de Janeiro e tava na Igreja Batista Atitude lá, que eu tava fazendo um job, e aí a minha mãe falou assim, filha, a gente vai na igreja domingo. Eu falei, claro, mãe. E ela falou assim, ó, eu quero te levar numa igreja muito especial. Aí eu falei assim, quase que eu falei assim, não, eu já ia numa, mas deixa ela falar. Ela me levou na Igreja Batista Atitude. E a esposa do senhor, o pastor Elaine, quando eu tava lá na igreja, no culto, ela falou assim, filha, ela mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem assim, filha, volta pra casa, aqui é o seu lugar. Eu não Uau. acreditei. Eu falei, mano... Mais do que isso, só um anjo apareceu na sua frente. Só se fosse um anjo. Porque eu falei assim, será que essas igrejas é interligadas, mano? Ela sabe que eu tô aqui, alguém falou, alguém viu. Falou Não, que e a eu tô gente tá aqui. falando de uma igreja lá no Rio, são 4.000 pessoas sentadas. Então, não Exatamente. tinha como, Tem né? nem como O alguém... senhor tá entendendo? Virando E aí meio. ela simplesmente mandou uma mensagem dessa. Eu falei, Deus, o senhor quer que eu esteja lá? Porque, tipo assim, eu não estava na Atitude, que é a igreja que eu considero do meu coração, mas eu estava indo em outra igreja, mas Deus já tinha algo comigo desde do hotel, da célula que eu estava indo no início. Estava na célula e Deus já tinha falado comigo algo sobre estar no louvor. Estava no louvor da Batista Atitude e, de repente, a questão de job, eu botei os meus trabalhos na frente de Deus. E assim, Deus precisou fazer eu entender que é Ele. E eu saí de todos os trabalhos, todos os Uau. trabalhos, Uau, porque Deus já tinha algo comigo. Quando a pastora mandou mensagem, eu saí do último. uau. Eu falei, Deus, agora tá nas suas mãos, mas o Senhor tem me sustentado e o Senhor vai fazer grandes coisas. E assim, tudo que tá aparecendo, pastor, é proveniente Meu de Deus. Meu Você Deus. acredita? Quando você encontra esse lugar de segurança, o lugar mais seguro para se estar é justamente no centro da vontade de Deus. Isso. Você está na sombra das asas do Criador. Agora, essa questão de priorizar o trabalho, eu vejo que esse é um mal desse tempo. Tá? A gente está vivendo uma correria muito grande. Eu até apelidei do crente network. Que hoje, o crente, carinhosamente, de crente network. Porque é o cara que ele vai para a igreja para fazer network. Ele vai para a igreja para fazer negócio, ele vai para a igreja para encontrar um irmão que ele quer vender alguma coisa, que ele quer fazer alguma coisa, mas ele não está focado na adoração, ele não está focado na entrega, ele está focado em encontrar alguém que ele quer fazer, e aí ele não tem compromisso com nenhuma igreja, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá, ao mesmo tempo que ele está lá, onde está tendo evento, onde está tendo coisa. E aí a gente está vendo o quê? Na verdade, o que está por trás disso? Aí eu vou te falar, o que está por trás disso é Mamon, é o Deus do dinheiro. A gente está cultuando esse Deus. Toda vez, o que eu não percebi é que enquanto a música estava lá em cima, eu adorava Mamon. Eu não adorava a música, eu adorava Mamon. Por que Mamon? Porque o Mamon é o Deus que a gente coloca as coisas financeiras em primeiro lugar. Entendeu? Então, o nosso desafio é inverter essa pirâmide. É realmente colocar Deus no centro. Né? Colocar Deus no topo. Você não vai sensato. E ela também tá vivendo isso, né? Essa questão de renúncia, porque nós somos produtores, a gente produz, a gente dirige. Para quem conhece o nosso trabalho, sabe que a gente tem essa questão aí de trabalhar com eventos, né? E a gente decidiu renunciar o secular para estar trabalhando com as coisas de Deus. E aí, semana passada mesmo, mandaram um monte de mensagem para ela. Por isso que ela se emocionou quando o senhor estava falando. Vem, a gente dobra o seu cachê, a gente triplica o seu cachê para que você venha trabalhar com a gente aqui e tal, de onde Deus pediu para ela sair. Quer entrar na polêmica? Quer. Vamos entrar na polêmica. Bora. Uma pergunta em relação à música. Eu, antes de me tornar pastor tempo integral, eu fiz uma primeira renúncia. Qual foi a primeira renúncia que eu fiz? Eu renunciei a trabalhar no secular. Eita. Entendeu? Por que eu renunciei? Eu, Wallace. Por quê? Porque primeiro eu comecei a me questionar sobre o propósito das coisas. Tudo que você faz que não tem um propósito claro para o reino, meu irmão, você está pecando, você tá fora da visão. Tipo assim, se o trabalho te afasta de Deus, não precisa nem orar perguntando se é da vontade de Deus. Esse trabalho não é de Deus para você. Entende? E qual que era o meu maior desafio? Não era a qualidade musical. A qualidade musical era top. Eu amava aquela qualidade musical. Os músicos, galera, gente boa, galera. A questão era o ambiente. Eu, Wallace, eu não vou falar por ninguém, vou falar por mim. Eu, Wallace, eu não conseguia estar num ambiente como esse sem me deixar levar.
Entendeu? Exatamente. Admiro quem é forte o suficiente. Eu, Wallace, eu não consigo. Uhum. Então, o ambiente acaba que ele me... não, mas não é isso, é o seu coração. Não, cara, não é, cara. É muito diferente você estar num ambiente desse. As conversas, as propostas, O clima. o clima, o que está ali na mesa. É muito difícil. Então, chegou um tempo que aquilo já não tinha mais sentido para mim. Sim. Eu comecei a ver, não julgo ninguém que faz isso, porque eu sei Sim. que tem muitos músicos que estão na igreja que vivem, até porque não tem oportunidade dentro da igreja às vezes. Claro. Mas eu não consegui, entendeu? Então eu comecei a orar, que aí eu sugiro que quem sente isso igual a mim, comece a orar e peça a Deus Sim. para que abra uma porta. Só que eu vou te falar uma coisa, o problema é que Deus, antes de abrir uma porta, Ele quer ver onde está o seu coração. Exatamente. Eita! Antes de ele abrir a porta, ele quer ver se você vai fechar aquela ali. Exatamente. Você vai fechar e vai confiar que eu vou abrir uma ali na frente pra você? Eu nunca vi ninguém receber algo muito grande do Senhor que não tenha renunciado à altura. Ah, varoa! Anota isso aí, você que tá em casa, anota isso aí. Eu nunca vi ninguém receber algo grandioso do Senhor sem ter renunciado à altura. Não tem como. Não tem como. A gente acumula renúncias em Deus pra gente receber coisas muito maiores. Não tem como. E quanto maior a tua renúncia, maior o que você vai receber em Deus. Muito maior. Porque Deus ele não fica devendo nada pra ninguém. Não. Eu não tô falando de barganha. Eu tô falando de uma vida de amor. Uma vida de quem faz isso por amor. Não por obrigação. Não porque quer fazer um negócio com Deus. Mas é porque ama a Deus tanto que fala assim, cara, isso aqui não tem mais sentido pra mim, não. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver pro Senhor. E assim, eu vivi tantas bênçãos. Cada renúncia que eu fiz, desde a carreira, desde a sair, quando eu estava no Rio lá, eu já era pastor de rede lá, como auxiliar do pastor Josué, saí para ir para Petrópolis, sem conhecer ninguém, sem começar do zero, plantei atitude lá. Como Deus me abençoou. E depois saí de Petrópolis, renunciei, a igreja estava quase 1.000 membros, vim para cá, para São Paulo, para Alphaville, para começar tudo de novo com a minha família. Assim, também conhecendo pouquíssimas pessoas, com 2 famílias praticamente ali, aqui em Alphaville. Gente, é loucura. E Deus sempre sustentando a gente. E essa renúncia dói, né, pastor? Porque o senhor tá longe de quem o senhor ama, o senhor tá ali por um propósito que o senhor totalmente é guiado por Deus. Sim. Que o senhor fala assim, caramba, Deus, é só o senhor para me sustentar, porque tá eu por eu, e o senhor por mim, né? Verdade. E aí o senhor tá falando uma coisa que a gente tá vivendo. É verdade. Uau. Por exemplo, a gente não tem família aqui. E... E a gente tá aqui pelo nosso... Agora, nós estamos mais do que nunca aqui pelo nosso ministério. Uau. Pelo que Deus tem pra gente. Uau. Mas nós somos jovens, a gente vem... São Paulo é uma grande metrópole, né? E é um polo muito gigantesco de network, de workflow, né? De negócios. Como é? E aí, essa questão que o senhor tá falando de você saber aonde você tá, de sentar à mesa, de, sabe, tá ali, tipo, oh, meu Deus, aqui não é um ambiente pra mim, então não é o que o senhor quer pra mim. E aí Sim, o senhor sim. simplesmente renuncia, É verdade. né? O que o senhor falou é muito sério. Gente, o que o pastor falou é extremamente de suma importância. Aquilo que te afasta de Deus não é lugar pra você, ponto. O senhor falou uma coisa, igual você estava falando sobre polêmica, né? Eu falo que, assim, eu não gosto muito de falar sobre polêmicas, mas já falando sobre, assim, essa questão da música em si, eu falo que a gente sabe que tudo que é oferecido pra gente aqui sempre vai ser algo que vai mexer muito com o seu coração, até porque a gente sabe que Lúcifer, ele era o maestro dos céus. Então, ele sabe a batida que vai tocar o teu coração. Ele sabe exatamente a batida que vai fazer você, digamos assim, se sentir tentado a estar ali. E eu falo que é por isso a dificuldade da renúncia. A gente tem uma maestria muito grande no que a gente faz também no evangelho, porém a gente sabe que lá fora também isso é feito muito bem. Então, eu falo que, assim, eu não consigo hoje, no meu caso, existem pessoas que elas conseguem dividir, elas conseguem conciliar isso. Só que eu hoje já não consigo mais conciliar uma vida minha cristã trabalhando aonde eu trabalhava. Eu não consigo hoje ir na igreja domingo tomar minha santa ceia e falar que na segunda-feira eu tô à noite indo fazer um baile funk. Não dá mais, não se encaixa mais. Talvez essa vai ser a resposta para muitos de vocês que me perguntam o que aconteceu com a minha carreira. Eu me converti. Então, assim, eu decidi abrir mão da minha carreira. Até que, assim, uma das minhas últimas produções,
eu fiz algumas coisas pro carnaval. E aí, quando chegou lá, eu olhei e eu falei assim, nossa, meu Deus. Aí há quem diga assim, poxa, mas você não tem amigos lá? Sim, tenho amigos lá e amo os meus amigos. Não concordo com o pecado. Até porque a gente que é cristão, a gente tem que aprender a se posicionar. E quando você se posiciona, você vai perder a amizade. Algumas pessoas vão sair da sua vida. Talvez alguns amigos meus que me sigam, que são de lá, vão parar de me seguir agora. Mas não dá para conciliar o que eu creio que é carne com o que eu vivo que é espírito. São duas coisas muito bem divididas. Então, quando você decide se posicionar, você tem que estar pronto para perder. Porque a gente não pode ignorar o que acontece no mundo espiritual. Sim. Acho que esse é o lance. Por exemplo, antigamente eu estava ali focado no som. Na verdade, o músico ele fica focado no som. Ele parece que ele não enxerga nada do que está acontecendo. Uhum. O que acontece é que o que você começa a fazer um som ali, aí tá gerando o quê? Prostituição. As pessoas se enchendo a cara. Exatamente. As pessoas... Então eu comecei a ver, eu falei, cara, qual é o propósito disso aqui? Eu comecei a me questionar Sim. internamente. Por que eu tô aqui, Por que entendeu? que eu tô fazendo aqui? Espiritualmente, o que eu tô contribuindo para... Aí não, aquela coisa, não, você tem que ser luz, mas tudo bem. Nesse caso, o que eu tô conseguindo iluminar aqui? Eu não tô vendo. Sim. Então, aí eu comecei, eu Wallace, não julgo Total. ninguém, tá? Não julgo ninguém. Eu, Wallace, eu senti que não fazia mais sentido pra mim tá ali, entende? Sim. Não fazia mais sentido. Não, e assim, o que o senhor falou foi uma coisa que quando eu cheguei em casa, eu me lembro até hoje, eu tava vivendo uma vida que talvez era a vida que eu queria. Eu ia lá, eu chegava e eu virava à noite, e eu fazia, produzia, acontecia, chegava em casa, trocava de mala, viajava de novo. Eu não tava parando mais em casa. Tava tudo muito bem. Eu não tava tendo tempo mal pra pegar meu telefone. Até que um dia, era umas 4 horas da manhã, mais ou menos, assim, eu tinha acabado de fazer um baile. Eu cheguei em casa, eu parei pra me pensar, e aí o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração. E às vezes a gente pensa assim, nossa, como que o Espírito Santo iria ministrar? Porque eu não tava bem pra ele poder vir ali falar comigo. Mas ele viu que ele precisava me parar pra ele não me perder de uma vez por todas. Porque se ele tivesse me dado um pouco mais, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria lá. Eu sou muito sincera com isso. A gente precisa ser sincero com isso. As coisas boas, elas vão chegando igual. O senhor sabe até onde o senhor chegou. Mas talvez se Deus tivesse te levado mais 2 níveis, o senhor não estaria ali onde o senhor estava. Porque a gente fica tentado a isso. Sim. E eu lembro Não, que... mas eu era muito mais aplaudido fora do que dentro. Muito mais Olha aplaudido isso. fora. Depois que eu fui entender esse processo. Mas, nossa, fora eu era idolatrado. Dentro Então. já não era tanto. Entendeu? Porque Satanás, ele pega a gente na nossa vaidade. Exatamente. Nosso ego. Foi o que praticamente aconteceu. Na hora que eu olhei, Deus, ele começou a falar ao meu coração. Eu comecei a entender que um dia eu estava na igreja e o que parece ser simples, que é você limpar o púlpito, você colocar uma água pro teu pastor, você ver se tá tudo certinho ali, você olhar os envelopes, tá tudo ok? Tá tudo ok. Pastor, tá tudo certo pro culto. Ali você prepara o ambiente pro culto acontecer. E quando eu estava ali fazendo aquelas produções, aquelas pessoas que se drogavam, que bebiam, que fumavam e que possivelmente poderiam ir para casa no meio do caminho, bater o carro e até mesmo morrer, 50% era culpa de quem estava fazendo, mas os outros 50% era meu. Porque quem estava preparando um ambiente para aquilo dar certo era eu. Então, quando eu entendi aquilo foi o que me fez parar. Uau. Eu falar assim, pera, essa metade dessa culpa aqui é minha. Esse ambiente aqui eu tô preparando, não dá. Não dá para eu preparar esse ambiente. Isso é uma coisa muito séria e a gente, como o senhor falou, a gente entende o peso depois, até porque quando é algo que mexe na nossa vaidade, é complicado. E a gente falando sobre testemunho, né, a gente acaba entrando aqui nesse polo, falando sobre tudo isso. Pastor, nesse tempo que o senhor está aqui na igreja e que o senhor, né, ajudou tanta gente em células, enfim, tem um testemunho de alguém que o senhor conheceu, que o senhor ajudou, que foi, assim, algo que impactou a vida do senhor? O que acontece? Desde que eu comecei nesse processo de cuidar de gente, eu nunca imaginei que eu me tornaria pastor. Só que mais do que isso, eu nunca me imaginei que eu poderia ser alguém a contribuir para formar vários pastores. Sim. Então, nesse processo, desde que eu comecei a liderar célula, a discipular pessoas, eu vi muitos discípulos se tornando pastores de verdade. Gente que começou comigo ali, começou a ser discipulado por mim e se tornou pastor. Hoje a Atitude está chegando a 50 células, está com 50 igrejas, perdão. Tem igreja em Orlando, tem igreja no Canadá, tem igreja, né, na Europa, em Portugal. Então, essas igrejas, alguns pastores dessas igrejas começaram como meus discípulos.
né? E isso para mim é o que mais me impactou, porque eu pude contribuir de alguma forma para gerar um sonho. Por exemplo, em Petrópolis, os três discípulos que eu tinha lá, né, que estavam com células, os 3 já foram consagrados agora, né? Então, um é pastor de Sapucaia, outro é pastor de Teresópolis, e 2 ficaram, 4 na verdade, e 2 ficaram em Petrópolis. Só em 3 anos e meio que eu fiquei lá, entende? Então, assim, o que Deus está fazendo na minha vida, formando novos pastores, gerando sonho no coração das pessoas, é muito lindo. E aí que está a grande novidade, aí que está a surpresa. Posso falar surpresa? Pode. por O que acontece? Quando foi agora, assim, Deus falou comigo muito claro, falou, cara, você tem que escrever isso. Você tem que escrever isso, você tem que contar como foi o seu processo e colocar isso de forma clara. Como você conseguiu viver a transformação, que você saiu de uma coisa que você era bem sucedido ali e veio para cá, como é que você conseguiu se tornar um pastor? E aí Deus foi me dando cada palavra. Então, tá nascendo meu primeiro filho aí, que eu tô, dia 27 agora de agosto, eu tô lançando meu primeiro livro, Olha, daqui a 10 glória a dias. Deus. que se chama O Poder do Desejo. Nossa. Porque tudo que a gente Título falou lindo. aqui tem a ver com aquilo que a gente deseja. Sim. Exemplo, qual era o maior desejo de Jesus? Era fazer a vontade daquele que o enviou. Ah, mas e aquele momento que ele falou, se for possível, passe em mim esse cálice? Ele pode ter tido uma vontade, mas o desejo maior dele, soberano, era fazer a vontade de quem enviou. Por isso que ele foi até o final. Então, o desejo é a coisa mais poderosa que a gente carrega dentro da gente. É o desejo que faz a gente, uma mãe, levantar um carro para salvar um filho. É o desejo que faz, por exemplo, aquele soldado Desmond. Já viu aquele filme Até o Último Homem? Sim. Sim. Que faz um cara ir para uma guerra sem uma arma, com a Bíblia, salvar mais de 80 homens. E agora, qual que é o problema do desejo? É porque o desejo também, ele é uma arma tão poderosa que ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Quando você deseja aquilo que é errado, aquilo que te faz mal, você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, isso gera consequências traumáticas. E eu vi isso na pele. Então, o meu livro vai falar assim, ó, como você identifica o que realmente você tem desejado, porque, na verdade, o nosso desafio é esse. Porque a gente acha assim, não, eu quero ser magro. Meu desejo é ser magro. Mas as minhas atitudes estão demonstrando o contrário. Então, por exemplo, velho, Deus está falando novamente, aleluia, tô brincando. Eu quero ser um grande homem de Deus, mas na verdade, o que eu desejo, no fundo, não, eu quero ir pra academia todo dia, eu quero ser forte, mas o que eu desejo mais é a cama. Não existe uma pessoa que não tenha desejo. Todo mundo tem desejo. Verdade. Então, por exemplo, se eu não levantei cedo para malhar, é porque o meu desejo maior foi estar na cama do que estar na academia, entendeu agora? Eu posso até sonhar em ser marombado, mas o meu desejo é dormir até tarde. O meu desejo é não estar na academia. Então, se eu entender isso e conseguir canalizar... Você que tá ouvindo aí, ó, Deus está falando, aleluia. Se você conseguir potencializar os seus desejos, primeiro, identificar o que... Primeiro você tem que fazer entender o que realmente eu tenho desejado. Tem que fazer um raio-x. E a partir disso, você direcionar o seu desejo para o lugar certo. E aí, encontrando a sua verdadeira versão, que a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre vencer o passado, vai falar sobre o poder do perdão, vai falar sobre algumas coisas fortes nesse livro. E aí você consegue canalizar o desejo da forma correta. Aí, amigo, o céu é o limite. Tem que saber canalizar o desejo, pastor. Sim, porque senão você não vai conseguir potencializar. E você pode estar como se fosse uma torneira aberta, um ralo aberto, que você está indo para uma direção e não está percebendo, vazando pelo ladrão, ali você não está percebendo. Então, quando você potencializa e foca naquilo que é certo para você, ninguém te para. Se você for conversar com os grandes atletas, a história do Michael Jordan, por exemplo, ele desejou, Quer um segredo? Posso falar só um segredo? Por Por favor. favor. Um dos principais segredos que faz a gente desejar algo de forma sobrenatural é aquilo que nos revolta. Aquilo que nos revolta. O Michael Jordan, ele foi meio que humilhado pelo técnico dele. Ele foi descartado. Você é desengonçado. Você não é bom o suficiente. Você é horrível. Esquece basquete. Aquilo gerou uma revolta dentro dele. E ele treinava, ele acordava mais cedo, ele levantava de madrugada. Enquanto com os ratos, com a barata, lá no ginásio sozinho, adolescente, treinando. E começou a treinar. Depois ele começou a treinar de olho fechado. Até o dia que resolveram escalar ele. E quando viram, ele se tornou um grande talento. A revolta veio junto com o desejo, pastor? Isso, a revolta veio junto com o desejo. Porque primeiro vem a revolta, cara. Tipo assim, como assim?
Porque você vai ser confrontado naquilo que você deseja. Sim. E se você... porque ninguém se torna grande à toa. Para você ser grande, você tem que ter uma história de superação. Você vai ser humilhado, pessoas não vão acreditar em você, pessoas vão questionar você. Eu tive que vencer muita coisa, a começar as minhas vozes. Você não é pastor, você não sabe pregar, você não nasceu para isso. Sabe, você tem uma noção? Quando eu comecei o seminário, uma pessoa muito próxima, que eu considerava muito, falou para mim, cara, sai do seminário, isso não é para você. Que isso, pessoal? Tô falando, mas isso não é comigo não, é com todo mundo. Todos nós somos assim. Conta o seu sonho para alguém, para você ver quais são as pessoas que vão apoiar o seu sonho. E o senhor se achava assim? Ainda mais se ele for grande, capaz? ousado, entendeu? Oi? E o senhor se achava incapaz de chegar, de pregar? Eu me achava. Aí que tá um detalhe, pastor. O senhor tava falando do Jordan? Fala. O senhor tava falando é Jordan, né? É Jordan, gente. No inglês aqui tá. Você tava falando do Jordan. De repente, em certo momento, o técnico dele tinha razão. De repente ele não era tão bom assim. Sim. Mas aquilo gerou nele uma vontade de provar, um desejo de provar que ele conseguiria chegar. Exatamente. Então, assim, eu sou bom, mas ele tá falando que eu não sou bom. Aí parte dali da pessoa entender o que é realmente a situação. Não, será que eu não sou tão bom assim? Então, peraí, eu vou fazer algo pra ficar bom. Agora eu desejo, eu tô revoltado por isso, porque eu realmente eu não sou bom? Então agora você. E aí nasce esse desejo, e aí a Amanda perguntou pro senhor, o senhor se sentia incapaz? E o senhor, sim. E aí como é que veio essa questão dessa fase aí do senhor, de tipo, acreditar no senhor mesmo? Então, exatamente, ó. Vou até contar um outro exemplo que eu falei hoje na live, que eu tô fazendo um devocional todo dia às 7 horas da manhã. E aí, eu falei esse exemplo. Quando eu fui fazer o teste para orquestra, eu tinha 18 anos. Não, peraí, eu só fiz um teste. Orquestra com 18 anos. Quando eu cheguei lá, o pessoal, tá tocando muito bem, não sei o quê, muito bem. Só que uma coisa é você tocar bem, outra coisa é você ler bem. A orquestra não tem como você fingir que tá lendo, você tem que ler, e ler bem. Cara, eu fui humilhado pelo meu maestro, pelo maestro que estava lá. Ele falou, quem trouxe esse garoto aqui? Porque eu não consegui ler. 70 músicos ali junto. Eu me senti muito mal. Aí eu fui para casa abatido. Falei, caramba, será que isso não é para mim? Aí veio a revolta. Falei, quer saber? Agora eu que vou estudar igual um louco, vou aprender a ler esse negócio. Fala a Deus. Agora eu vou me tornar o cara dessa orquestra. Eu botei isso no coração. E com 18 anos. E estudava. Peguei as partituras importadas. Consegui com um amigo. Comecei, botava o playback em casa. Ficava estudando. Comecei a pegar a ideia. Resumindo a história. Um ano depois. Teve um processo de um ano aí. Um ano depois. O batera, que era dessa orquestra, não podia fazer um show. Aí não era mais um ensaio, era um show. Aí o produtor me ligou e falou, o batera indicou você. O maestro não lembrava de mim, porque tinha passado um ano, eu só fui no ensaio, um garoto que foi no ensaio, ele lembrava. Eu fui do show, era no Clube Militar o show, no Rio de Janeiro. Eu fui para esse show, sem o maestro lembrar de mim, sem ensaio, sem nada. O senhor foi orando para ele não lembrar do senhor? Não, eu fui orando para que desse tudo certo. Cheguei lá, cara, quando chegou na primeira música, ele já começou a sorrir, todo mundo sorrindo, olhando pro lado, dando tudo certo, assim, sabe? Quando acabou o show, o mesmo cara que me humilhou na frente de todo mundo, que falou que o que eu tava fazendo ali, ele olhou para mim e falou, garoto, magnífico garoto, olha, quero você aqui na nossa orquestra, hoje foi o melhor show que a gente fez nesses últimos tempos e tal. E o senhor tá? Aí eu falei assim, tá bom, obrigado, valeu. Você não falou pra ele, você não lembra, você não falou, você não perguntou, você não questionou, você não lembra de mim? Não, eu não falei nada. Meu melhor esquecer Deus. isso aí, deixa isso pra lá, isso é passado. Não, então, ali eu aprendi com 19 anos, eu aprendi que essa revolta é que é necessária na nossa vida para que a gente deseje ardentemente. Esse desejo tem que ser ardente, cara. Então, você nunca... Leandro Castan, que é meu discípulo, que foi um grande jogador, ele fala assim, o jogador tem que ter fome no campo. Se o cara não tem fome, não adianta. O cara tem que entrar assim, dando a vida, como se fosse a última partida dele. E a nossa vida tem que ser assim. A gente tem que viver todos os dias como se fosse o último dia. Eu vou dar o meu gás, eu quero saber o seguinte, pode ter outro igual, mas melhor que eu, não. Eu vou dar o meu melhor. Não tem a ver com talento. Não tem a ver com... Porque a gente coloca isso na cabeça. A gente olha uma pessoa muito boa, às vezes pensa assim, não, essa pessoa é muito boa porque ela tem muito talento. Não. Foi feita uma pesquisa, tem um livro que fala sobre isso. Que os melhores músicos da orquestra não eram os que tinham talento somente. Eram os que estudavam mais tempo. Dedicavam. E aí a pesquisa, eu acho que era
não sei se era 5.000 horas ou 10.000 horas, acho que é 5.000 horas para você ser perito em qualquer área. Você precisa de 5.000 horas para ser perito, no mínimo, em qualquer área. Dependendo do caso, até mais. Entende? Vou fazer uma conta aqui. Faz a conta que você vai ver. 5.000 horas. Você que está me ouvindo, você precisa de 5.000 horas. Se você quer ser perito, e não tem jeito, se você for perito, as portas vão se abrir. Não tem como. As portas vão se abrir. É verdade. Entende? E, pastor, a gente sabe que o senhor, graças a Deus, a gente conhece também a dona Elaine, é uma bênção de Jesus, pastora. E qual conselho hoje que o senhor dá? Tem muita gente aí que tá nesse caminho do namoro, do noivado, indo pro casamento. Eu sinto falta do filhinho do senhor. Gente, o filho do pastor é muito engraçado. Aí ele passa assim, às vezes, no meio, aí o pastor fica assim, gente, quem é o pai dessa criança? É o filhinho dele. E ele vai, pastor. Aí o filho No dele meio do grita, culto, oi, pai! Oi, O filho pai. dele, oi, Agora pai! ele não tem invadido mais o culto da gente ali. Ele invadia e Gente, ficava ali no meio do culto. Eu parava no meio do nossa, altar. eu amava aquilo. Conta pra gente, pastor. A gente percebe que o senhor, graças a Deus, tem um casamento muito abençoado. Qual o conselho que o senhor dá hoje para as pessoas que estão se conhecendo, que pretendem se casar? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso é uma coisa que esfriou muito. Esse desejo de verdade. ter uma família, de ter Verdade. filhos, de manter, né, a Constituição. Qual o conselho que o senhor daria? Ah, boa pergunta. Vamos lá. Vamos partir do princípio que a gente estava vivendo aqui. Primeira coisa, você nunca vai fazer alguém feliz se você não é feliz. Primeiro ponto. Então, como é que você se torna feliz? Quando você descobre a sua versão. Primeiro passo, você tem que saber quem você é em Deus. Não adianta você querer... enquanto você estiver confuso com você mesmo, enquanto você não tiver encontrado o seu lugar em Deus, você vai ser uma pessoa insegura. E inseguro, você não vai saber fazer boas escolhas. Porque vai aparecer um cara que não tem nada a ver, você fala, não, isso aí é o cara certo. Aí aparece o outro, pior ainda, não, e agora ele é o cara certo. Aí o outro, mais... Não, agora... Não, por quê? Porque você ainda não se encontrou. Quando você se encontra, aí você vai viver o processo de esperar em Deus, que é diferente. Esperar em Deus eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem me chamou, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou construindo. Então, a pessoa que chegar, se ela não for para agregar nisso, ela não serve para mim. Se ela não for para somar na minha vida, porque o que tem para subtrair tem um monte. Agora, para somar, que realmente vai chegar e que vai... E aí, enquanto isso, eu sei que Deus vai estar preparando, né? Você prepara o jardim para a borboleta chegar, né? Então, você está se preparando. Por quê? Porque aí, quando chegar a pessoa certa, você vai identificar. Você vai sentir paz. Desculpa, o senhor falou o quê? Prepara o jardim. Para a borboleta chegar. Borboleta vai ter Nordeste. Meu Deus, gente. Mas é isso, tipo assim. Então, o nosso desafio é esse. E Você aí, falou uma coisa interessante, a gente tem paz, né? tem paz e, assim, agrega. Agrega. Por exemplo, não está agregando. A conversa não gera nenhum crescimento. Estar junto com a pessoa, pelo contrário, às vezes te leva mais para o pecado do que para a presença de Deus. Não soma naquilo que você está construindo em Deus. Você já viram aquele livro assim, com Linguagem do Amor, né? E ele fala sobre uma das linguagens do amor predominantes, é trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Então, para algumas pessoas isso é fundamental. Se ele não está disposto a trabalhar junto com você, porque ele tem a carreira dele, ele tem que, no mínimo, tipo assim, ser o maior incentivador seu. Ele tem que, tipo assim, ser o teu primeiro fã. Aquele que mais te admira. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Aquele que você... Agora, você está com uma pessoa que você não pode nem dividir o seu sonho, que ela não acredita. Você está com uma pessoa que ela tem medo de você, ela compete com você, ela tem ciúme de você, um ciúme doentio que ela não deixa você crescer. Tá errado. Tá errado. E o conselho que eu dou você tem que fazer uma lista. Uma vez que você viveu tudo isso que eu falei, você tem que ter uma lista. Que lista, pastor? Quais são as características que você quer? Onde entrega essa lista? Você vai ali na rua... Não, tô brincando. Você vai entregar para Deus. Você vai falar, Deus, é isso aqui, ó. Eu quero essa pessoa. E eu já vi muitos testemunhos de pessoas que fizeram isso e que realmente estavam esperando em Deus. Agora, não dá para negociar, né, irmã? Eu vejo gente, não, tô esperando em Deus. O cara tá falando com 3 ao mesmo tempo. Tô esperando no Senhor. Opa! Aí, amigo, você não tá esperando no Senhor nada. Você tá entregue. Você tá esperando em Não, si próprio. eu já vi, não, tô esperando em Deus. O cara tá falando com 5 ao mesmo tempo e já marcou com 2. Não, ele não tá esperando em Deus. Ele tá entregue ao pecado. Então, se esperar em Deus, de fato, é você saber para onde você tá indo, sabe? E aí, quando você olha pro lado, você fala, ele tá indo também.
Tipo assim, ela tá indo também pra esse lado. Pô, acho que tem a ver, hein? Você mesmo vai sentir no seu Sim, coração. verdade. E Entende? o senhor acha que é interessante hoje para quem tá conhecendo alguém, para quem conhece alguém, para quem planeja em ter uma família, antes de se iniciar um namoro, que a gente sabe que o namoro é o preparo para o casamento, mas Sim. antes de iniciar o namoro, o senhor acha que a pessoa deve estar ali fazendo um propósito de oração junto com a pessoa? Sim. Como que o senhor acha que deve ser esse início, na opinião do senhor? Então, antes, só para falar uma coisa, o que eu vejo também é que as pessoas procuram muito no lugar errado. Por exemplo, eu tô esperando em Deus. Aí ele quer procurar alguém, às vezes, que não tem nada a ver com o ambiente para onde ele está indo. Verdade. Entende? Aí, tipo assim, eu não entendo, porque eu já vi muitas mulheres ficam chorando. Pastor, eu não entendo, minha vida nunca dá certo, as pessoas que eu só arrumo tranqueira pra mim. Aí eu pergunto, onde você arrumou essa tranqueira? Não, porque foi, né? Tipo assim, não tem nada a ver o ambiente que Lá a no pessoa tá indo. Tinder. Pô, tipo assim, Achou lá. exatamente, no Tinder. Aê, Deus, fala né? o coração da produção. Aleluia. Então não dá. Então, tipo assim, não. Vamos lá. Aí, o que você perguntou mesmo? Do Eu processo do perguntei início. do que você acha que seja o primordial para começar? Se a gente deve fazer um propósito de oração, como deve ser feito Sim. antes do namoro, se deve existir um preparo para isso. Então, aí é que tá também. Não sei se você sabe, eu vou ser um pouquinho mais radical, tá? Por Não sei se favor. você sabe, mas o beijo é uma aliança. Eita. O beijo é uma aliança. O sexo, então, é laço de alma. Então, uma coisa que eu já vi também acontecer é que às vezes a pessoa ela acabou de conhecer, ela já está beijando, ela já está se aliançando com aquela pessoa. Só que quando vem a emoção, se a emoção ela não estiver alinhada com a razão também, do propósito que você tem no Senhor, você vai deixar a tua emoção falar mais alto. Porque o beijo foi bom, porque o tempo foi bom. E aí você se apaixona por aquela pessoa. Só que você começa a colocar a emoção lá em cima e a razão está aqui lá embaixo. E aí você se perde. Agora, qual é o segredo então? O segredo é começar com uma amizade em oração. Você achou uma pessoa interessante? Estreita amizade, começa a orar. Às vezes sozinho. Aí viu que o negócio está indo. Aí a pessoa pode falar com você, ou você falar com ela. Poxa, geralmente é o homem, né, que puxa isso, mas a mulher ela só vai tipo. A mulher, né? Vocês pensam que eu não tô ligado a vocês, né? Tô ligado a você. A mulher ela vai só tipo assim rodeando. Nossa, Aí, tá tipo assim, ligeiro. é sempre uma coincidência, né? Tá sempre aqui, né? Aí o cara, quando vê, ele vai chegar. A mulher ela não precisa falar pro cara assim, ó, vamos começar a orar. Não. Ela vai gerando uma atmosfera, um ambiente com ele tão próximo que o próprio cara, ele vai chegar a hora, ele vai falar, cara, não, a gente podia orar, né? E aí, quando começa a oração, aí sim, começa assim, vamos apresentar para Deus esse propósito. Normalmente, quando começa a orar, sempre namora. Dificilmente eu vejo quem começa a namorar e não vira namoro. Não estou falando que vira casamento, mas quando começa a orar, geralmente sempre vira namoro. Porque já está um compromisso ali estabelecido em Deus. E é isso, assim. E aí, ficar atento aos sinais. Porque o divórcio, anota essa frase, o divórcio começa no namoro. Gente, Eita. isso é muito real. O divórcio começa Isso no é namoro. muito real. Entendeu? Pastor, então esse segredo também que o senhor falou é uma somativa de felicidade, não é uma divisão de felicidade. Tipo assim, eu quero dividir minha felicidade com você. Não. Tem que ser feliz, a pessoa tem que ser feliz e somar as felicidades. Exatamente. Não, divisão jamais. É tipo assim, porque eu sou feliz, eu sou capaz de te fazer feliz. Porque você é feliz, você é capaz de me fazer feliz. Agora, quando eu sou infeliz, eu vou fazer o outro infeliz. Sim. É uma soma. Eu contribuo com você. Depois que você casa, é uma só carne. Os dois agora são um em Deus. Entende? É exatamente isso. Gente, vou falar um negócio pra vocês. O pastor tem total moral pra falar sobre isso, porque eles são muito bonitinhos juntos. Pastor Alisson e pastor Elaine. Pastor Elaine, a gente ama a senhora, Beijo, coração pastor. Te amo, meu amor. Olha, vocês são muito bonitinhos juntos, pastor. O amor que vocês têm juntos é algo admirável. Então, o senhor tem toda a moral. A gente tá assim, verdade. prestando atenção em cada detalhe que Não, o por senhor isso que fala. eu fiz questão de perguntar, porque eu falo que é muito difícil você ver hoje, assim, um casal de verdade, qual a gente conheça. Infelizmente, tem muito casal que a gente sabe que, Mas nós não somos perfeitos. cara, Sim, não. O claro. desafio do casamento vai sempre existir. Por exemplo, exercer o perdão, de você não trazer as memórias do passado para dentro da relação. Todo mundo passa por isso. De você, quando
não alimentar, tipo assim, transformar um copinho d'água numa tempestade. Tudo isso, a vida a dois, tem um desafio. Sim. E você vai ter que escolher perdoar, você vai ter que escolher... Eu acho assim, que o grande segredo de uma relação saudável é que seu amor por Deus... Cara, isso aí... Anote isso aí também. Seu amor por Deus tem que ser maior que tudo. Incondicional. Porque se seu amor por Deus for maior até que o seu marido, até que os seus filhos, sei o que vai acontecer, na hora que você vê que o negócio está degringolando, você, por amor a Deus, você é capaz de perdoar o imperdoável. Entende? Eita. Você, por amor a Deus, você é capaz de matar o seu orgulho, sabe? Seu orgulho, você fala assim, cara, não, mas ela falou isso pra mim. Teve um dia que eu vou contar com uma experiência aqui, porque eu falo do exemplo. Olha. Teve um dia que a gente começou a discutir, eu e minha esposa. Cara, e tipo assim, ela começou a falar um monte de coisa pra mim, e aí eu comecei a ficar irritado com aquilo. Aí eu falei, aí o Espírito Santo falou pra mim assim, dá um soco na boca do estômago do diabo. Não dela, do diabo. Sim. E aí ela começou a falar, eu olhei no olho dela e falei assim, deixa eu falar uma coisa. Olha pra mim. Ela olhou. Olha pra mim. Ela olhou pra mim. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. E eu não vou desistir de você. Aí ela começou a virar. Aí acabou a briga. Por que acabou a briga? Porque eu entendi. Gente, eu queria enforcar ela. Eu queria. Você tá entendendo? Nós somos ser humano. Ser humano. É Eu não isso. tava querendo falar te amo, não. A gente tava brigando. Ela tava discutindo comigo. Você ouviu a voz de Deus no meio da briga. Eu ouvi a voz de Deus. Porque eu via a estratégia do maligno. Então, Sim. você quer saber por que os casamentos acabam? 90%? Orgulho. Orgulho. Só isso. 90%. Orgulho. Orgulho. Orgulho e orgulho. Verdade. As pessoas não querem perdoar. As pessoas não querem mudar. Não querem... Não é mudar. As pessoas não querem abrir mão de nada por alguém. No início diz que vai fazer, mas depois que casa não quer mais. Entendeu? Ali o que eu fiz? Eu abri mão do meu orgulho. Eu estava com a minha razão. Eu sabia que eu estava certo. Eu sabia, eu estava certo. Não era eu que tinha que pedir perdão. Não era eu que tinha que falar aquilo para... Mas dane-se. A questão é, sabe quem tem que pedir perdão? Sabe quem? Um mais maduro. É um mais maduro. Então se você fala que assim, não, eu sou mais... então pede perdão primeiro. Entende? É fácil bater no peito e falar que é maduro. Eu quero ver na hora do vamos ver quem é maduro mesmo. Na hora que eu tô com orgulho, né? Entendeu? Então ali eu aprendi uma lição. Eu falei, então já sei. Satanás, toda vez que o negócio estreitar, eu já sei que eu tenho que enfiar esse orgulho no saco e falar assim, eu vou te perdoar. Eu te amo, eu não vou desistir de você. Entende? Uau. Aí ali você rompe uma barreira. Aí o inimigo já sabe que ali ele não vai poder atuar mais. Entende? É uma estratégia, Pastor, uma arma que que você usou. incrível, que incrível isso. E bom, já que a gente tá nesse clima aqui de descontração, você sabe que horas são, né? Hora do desafio. Olha aí, ó. Meu Deus. Ó, gente, depois do desafio, o pastor tem uma bomba pra jogar na vida do crente brasileiro. Ó, o spoilerzinho. Que vocês vão, assim... de repente, vocês não estão sabendo de nada. Apesar da gente ter falado aqui já, a gente falou sobre isso. Mas a gente jogou assim por cima, sabe, Amanda? Mas agora a gente trazendo uma pessoa tão especial pra falar disso. Mas depois do desafio. Vamos lá, pastor. Eu pensei é o num seguinte. desafio diferente pro pastor hoje. Nossa, eu também pensei em um. Sério? Vamos Será lá. que é o mesmo que o Gente, meu? ninguém me deu spoiler. Você tinha que ter me preparado. Tô Não, preocupado mas aqui. aí não seria desafio. Eu pensei dele ir ligando pras pessoas da agenda dele. Só que eu pensei dele iniciar uma música cristã muito conhecida e ver quem é que vai conseguir dar continuidade. Eu pensei em outra coisa. O que você pensou? Eu pensei dele ligar pra alguém da agenda dele e falar um versículo bíblico. E a pessoa não vai entender nada. Mas de repente, aquela pessoa tá precisando ouvir aquele versículo. Pode ser. E aí a gente vê a reação da pessoa. Uau. E aí, pastor, topa? Vambora? Fazer o quê? Qual que o senhor escolhe o quer? Qual versículo. desafio que o senhor quer? Eu vou... pode ser... do versículo qual outro que você falou? Ó, eu pensei do senhor ligando, Eu sou por muito de exemplo. cantar, sabia? Eu não canto não, tá? Eu só toco, tá? A pessoa falou, alô, senhor, entra na minha casa. A pessoa, como assim, pastor? Alguém tem que acertar que é o... Por isso que eu falei que era uma musiquinha comum. Entra na minha vida. Se ela conseguir continuar, se ela continuar a música eu ganho, Aí, senhor Gai, parou o desafio. então fechou. Ó, eu não vou, não vou avisar nada aqui no WhatsApp, tá? Não, Eu posso não ligar. avisa. Então vou tentar o primeiro. É direto, se eu ligar direto.
Será que eu acho que não vai continuar, não? Mas vamos Não, ver. o senhor só liga e começa. Se ela não falar nada, fala, Deus abençoe, já ligo. Desliga, liga pro próximo. Então vamos lá. Vamos ver Gostei quem tá, dessa sugestão vamos ver sua. quem tá afiado aí. Vamos ver. Então, Vou começar vamos. aqui com o Samuel primeiro. Vamos lá, Samuel, cadê você? Jesus, vocês são doidos. Vamos lá. Tem que começar cantando direto, né? É, direto. Eu pensei nessa que é a mais comum, mas se o senhor quiser cantar outra, o senhor fica à vontade. Não, essa eu consigo cantar, que eu não sei cantar. É, não. né? É, vamos lá. Uma voz. Vem aqui pertinho, pastor, do microfone, por favor. Isso. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí é forte, hein, Pato? Não. Continua. Vai, continua que eu quero ver tu continuar essa música. Ah, não, você sabe que acho que tem uma outra unção, um som diferente, né? Já era. Tem que ser outro. Perdi, varão. Depois te ligo, tá? Te amo. Beijo. Tá, William. Vamos lá, William. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as o quê? Mas ele vai ganhar. Valeu, depois eu te ligo, Will. Valeu, te amo, beijo. Já ganhei. Feliz. Tô tímido. Mas acho que você deu uma trapaceadinha aí. Se não for assim, não vai, mano. Os meus amigos, tudo que são ruins de cantar, vou te falar uma coisa. Esse cara, vou te Ah, falar. pastor, Valeu. você vai ganhar um bis, vai. Pô, vou ganhar o bis? Você vai ganhar o Olha, é um bis, presente é, Era aí, pra mas ó. ter sido um rodízio na churrascaria, mas você vai ficar no bis tá hoje. bom, tá Vai bom, ficar- tá bom. Eu vou deixar aqui, de prêmio. De qualquer forma, é bênção. É benção. Mas, pastor... Nossa, pastor. Os amigos do senhor, nem pra Tão completar a ruim de- frase. Não, tão ruim de cantar, tão ruim. Caramba. Esse cara só quer saber de pregar, não quer Mas saber fala de em cantar. cantar, pastor. Ah. Traz uma novidade boa pra gente. O senhor como Então, gente, anfitrião. Olha só. Eu já tenho muito tempo que eu admiro o Elevation. Elevation hoje, pra mim, na minha visão, se tornou o maior ministério de louvor do mundo. Com certeza. Depois da Hilson, porque a Hilson estava no topo, Sim. mas hoje tem muito mais sucesso que eu vejo, né? Pelo menos Uhum. vejo muita gente cantando mais sucessos hoje do Elevation. Sim. E aí a gente tinha um sonho, né, de um dia participar e Deus nos deu uma oportunidade. Na verdade, a gente estava fazendo uma campanha Coisas Maiores na Igreja durante 4 semanas. Na verdade, foram 5 semanas. Logo depois da campanha, Deus nos deu a honra e o privilégio de trazer o Elevation para o Brasil. A primeira vez aqui em São Paulo, na Igreja Batista Atitude Alphaville. Meu Deus, pastor, isso vai ser Então, tremendo. Vai ser tremendo. Como é que você tá? Eu tô dormindo pouco por causa disso, assim, tão ansioso que eu tô do que a gente vai viver nesse dia. A expectativa lá em cima. Lá em cima, pastor. Lá em cima, muita gente já se inscrevendo. A conferência vai ser agora, dia 28 e 29. A gente fez uma conferência, então no dia 28 vem o Gabriel Guedes, no dia 29 vem o Elevation, vem também a Juliane e o Léo Brandão. Legal. Casa do... Que era do Casa, acho que é Amém, né? Sim. Amém, acho que o Ministério Cristão agora. Muito bom, esse casal muito bom. E vai vir eles Então, assim, a gente tá com a expectativa lá em cima. Tem gente que tá vindo de fora do país para assistir aqui. Gente da Argentina que tá vindo, gente do Paraguai que tá vindo para cá. Nossa. Vai ser, assim, Power, um negócio, power. assim, Pegando escandaloso. fogo, gente. Ó, Escandaloso. presta atenção, pessoal. A igreja vai ser anfitriã de receber aqui um ministério internacional, o Elevation. Para você que não conhece, a gente vai deixar a música aqui na descrição do vídeo, para você clicar lá. Com certeza você vai conhecer, né? Tem até uma versão que fizeram em português, acho que foi a Rebeca Carvalho, inclusive, que fez. Um beijo, Rebeca. Que é a terra ouviu rugir Isso. do leão de A gente Judá. canta lá na igreja, né? A gente É. canta... Gente, 80% das músicas que a gente canta na É igreja é do Elevation. É do Elevation. Elevation. Pastor, olha, primeiramente agradecer ao senhor por essa oportunidade que Deus está usando o senhor para trazer esse ministério. A gente que
que é da parte da música, a gente fica assim muito honrado, É. né? Vamos lotar aquela igreja de músicos, não só de músicos, né, gente? Você que não bate palma, a gente vai, né? Não tem o ritmo, aí não tem problema não, você vai estar junto ali com a gente, né, Amanda? Verdade. Com certeza vai estar junto ali. E ó, já quero deixar aqui claro o convite. A gente, né, estamos passando aqui pro finalzinho do nosso podcast, que foi uma bênção com o senhor. Uau. Vamos fazer daqui a pouco o nosso bate-bola Bate-bola. rapidinho. Mas a gente já queria deixar aqui um convite para uma volta, para o senhor trazer o livro pra gente. Nossa, que apresentar honra, hein? aqui. Com Vai ser certeza. uma honra para todos Com nós. certeza, vai ser um E prazer. claro, não só o senhor junto com a pastora Elaine, né? Com certeza. Dessa vez os dois, Fechou. o casal Pastora aqui com a Elaine- gente, Pastora trazendo o Elaine livro. precisa vir aqui falar do Preciosas, inclusive. Com Olha aí, ó. certeza. Olha aí, ó. Fechou. Aí já vai Vou falar juntar com um ela. combo, ela falando do Preciosa, o senhor falando do livro, vai ser uma bênção, uma explosão. Tá marcado já. Nossa, tá em marcado. nome de Jesus, tá marcado? Tá marcado. Ó, gente, vocês estão Não vendo sei a aí, data, hein? mas tá O marcado. pastor confirmou. Com Tá certeza. marcado no céu já. Tá ligado no céu. Pastor, Nós vamos fazer um bate-bola. exatamente. E o senhor responde, assim, rapidamente o que vier na Primeira cabeça coisa. do senhor. Meu Deus. Passou a gente, primeira tenho medo coisa. disso. Vai. Vamos lá? Vamos lá. Pode ir. Uma cor. Azul. Uma comida? Picanha. Um carro. Evoque. Um lugar? Nova York. Um louvor. Ocean. Gosto. Doce ou salgado? Doce. Um pregador. Josué Valando Júnior, né? Ah, Um livro? Livro é o meu. Ah. O poder do desejo. Nome do livro? O poder do desejo. O Poder do Desejo. um sonho. Mudar a cidade de São Paulo. Um versículo. O que mais me chama a atenção. Mateus 6,33. Uma expectativa. Crescimento exponencial. Uma pessoa. Minha vida, né? Pastor Elaine. Ah! Uma realidade. Vejo necessidade do nosso estado, do nosso país. Crise. 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 Pra finalizar, pastor, uma frase. Você só pode alcançar aquilo que um dia você visualizar. Uau. Você nunca vai alcançar aquilo que você não visualizou antes. Meu Deus. Nossa, Forte. profundo, hein, pastor? Eu ia finalizar perguntando ao pastor qual era o talento inútil dele. O senhor tem algum talento inútil? Talento inútil tem, com certeza. Qual? Talento inútil. Eu sou. Olha, eu vou falar que a ovelhinha do senhor que veio aqui hoje de Ah. manhã. Ah, não, comente. Vai falar do futebol. Você quer ver? Não. Não. Eu perguntei pra ele se tem um talento inútil, ele tem, eu faço peido com a mão. E começou. Aí eu falei, Bota tá. inútil nisso. Agora, olha o Esse aí, talento. Olha o esse aí talento ganhou o prêmio. Inclusive, Utilidade. eu vou falar. Pastor, me perdoe. Vou falar? Não, Vou fala julgar. não, cara. Pelo Ó, meu amigo, Para, me cara. perdoe, mas eu vou ter que falar, eu vou ter que lhe entregar pro teu pastor. Se o Que- senhor um dia estiver pregando e sentir um cheirinho desagradável na hora do teu culto, saiba que é o irmão da igreja do senhor, porque ele falou aqui no podcast, ele falou assim, gente, eu tenho uma dúvida. Ele perguntou pra ela assim, você solta pum na hora do culto? Porque às vezes não dá pra segurar e eu vou e solto. Aí eu falei, interessante, então não é só com a mão, você também faz isso na hora do culto. Gente, a gente vai ter que orar a libertação. Né? Aí só Tem pra que ter- contar pro Não, senhor, libertação forte, forte, cara do forte. pastor. Vou ter que botar o Ministério de Intercessão ativo ali, as irmãs do Coque ali. Já não estarei mais do lado do Libertar inferno. mais. Lembrando que ela Os também irmãos- concordou, tá? É, então. Concordou o quê? Pois- Você falou que sim! Não, é que... Não, Tá podia gravado! mentir. Não, vamos Mas finalizar vamos essa- lá, pastor. Talento Qual o inútil do talento senhor? inútil do Não, sabe senhor? qual que era o talento inútil do Paulo Zucchini? Ah, Assoviar esmerilando. Ah, não, gente. Ele fazia belismo no assovio. Aí a gente fala assim, Caramba. Paulo, um talento inútil, querido, porque a gente não consegue assoviar. Eu não sei nem direito. assoviar. Que Não você dá vai pra- fazer um belismo Belismo no assoviar. assovio. Enfim, o talento inútil dele. O talento Nossa. inútil do senhor, qual seria? tô tentando lembrar aqui de algum bacana. Eu acho que eu sou talentoso no futebol, mas eu acho que o pessoal não concorda Mas muito, não é um não. talento Ah, não, mas aí é inútil, meu talento. Teria que ser um pastor, não inútil, tem assim. como. Pessoa, tipo, não serve pra nada, mas só tem. Isso tá ali. Ó, um exemplo de talento inútil. Alguma coisa muito boa que o senhor faz. Vai, vamos supor. O senhor faz barquinho de papel muito bem pro filho do senhor. Uma coisa simples, uma coisinha simples, assim, que a gente considera. É, então, eu sou bom em fazer gaivota. Pronto. Gaivota? Gaivota. Que De é? papel. De papel. Já começa também que não é inútil, mas tudo bem. Eu vou aceitar. Se o senhor pedir que fazer é um inútil. barquinho de papel aqui, eu não sei. Mas eu sei fazer gaivota, sei fazer Gente, bem. tá aí, eu não sei fazer um barquinho de papel e eu não sei andar bem de bicicleta. Entre outros.
Entre milhares. Pastor, a gente Ai. agradece muito a presença do Eu que senhor aqui. agradeço. O senhor trouxe, ó, eu falei pra vocês, gente, que o pastor ia trazer bastante novidade. Ele trouxe um livro. Ele trouxe aqui o segredo, a chave. Não de só um livro. Aqui é o primeiro lugar que eu tô falando do livro. Eita! É o primeiro lugar que eu tô Toma, contando. gente! Toma! Desculpa É. se vocês não estavam preparados pra isso, mas é o que Deus tem. Em primeiro lugar, ele falou aqui do nascimento do livro dele, o primeiro livro do pastor, O Desejo do Poder, né? O poder, poder- do Quer desejo. dizer, o poder do é que às vezes eu tenho dessa. É. O poder do chave. desejo. É só inverter a ordem, mas é isso É, mesmo. o poder do desejo. Pastor, eu quero comprar esse livro. Onde que eu Amém. posso adquirir? Então, ele vai estar sendo vendido na Amazon. Ele vai estar sendo vendido. A gente vai lançar na igreja, então vai ter um stand lá bem legal no Bacana. domingo, no dia Uhum. 27. E você pode adquirir na Amazon, que eu acho que é o E a mais gente fácil. pode disponibilizar em primeira mão o link, assim? Já tá Sim, pronto o link não, ou ainda link vai não. sair? Vai sair deve sair no dia 27 mesmo. Então a gente já deixa aí pra vocês que estão acompanhando a gente, se vocês quiserem, com certeza já vão lá, clica Dá pra no dar um link. pré-save? Dá pra dar um pre-save, vamos pensar nisso aí. Mas olha só, no meu Instagram, se vocês acompanharem lá, lá você pode ver o negócio do ingresso do Elevation. Ó, o Instagram do pastor aí embaixo, no rodapé, já tá Isso aparecendo. aí, ali tem o ingresso do Elevation, tem onde vai ter o link para você comprar o livro, tem os devocionais que a gente faz todo dia às 7 horas da manhã, você pode participar com a gente, tá sendo Perfeito. muito, muito abençoado. Porque tem muita gente que não sabe fazer devocional, não tem coragem de começar. E aí a gente está ensinando ali, É verdade. assim, está sendo um desafio, a gente aprendendo a palavra, eu indico Bíblia, eu indico tudo. Está sendo muito legal. Hoje tinha 300 pessoas na live. Ó a polêmica. Ô, crente, o devocional é de manhã. É. Aleluia. Às 7 da manhã. 7 da manhã. 7 da manhã. Está sendo uma bênção. Claro, se devocional pode ser a hora que você quiser, mas Aleluia, 7 da manhã, Deus! o dia rende mais, assim, você começar mais cedo vai render muito mais. E você... Amém. Na verdade, eu creio assim, que antes de começar qualquer coisa, a gente tem que entregar primeiro tempo para Deus. Acho que isso Com é que faz a certeza. diferença. Isso é muito legal. Então, tá aí o convite para vocês estarem junto com a gente, acompanhando aí no Instagram, acompanhando cada Ah, coisa. que bênção. Pastor Wallace, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui com a gente. Bom, a gente sempre pede, né, para os nossos músicos encerrarem, dando uma palhinha, mas dessa vez a gente vai encerrar de uma forma diferente. Vou pedir o senhor para encerrar com uma oração abençoando quem está em casa, uma oraçãozinha breve, rápida, ali na Amém. câmera geral, e a gente já encerra Amém. assim em nome de Jesus. Primeiro, também eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não tenho dúvida que esse projeto já explodiu. Amém, pastor. Não Amém. tenho dúvida. Eu também não tenho dúvida que a partir da renúncia de vocês, essa semana passada, eu recebi uma profecia de uma pessoa que olhou para mim e ela falou assim: olha, você vai sentar em lugares que você nunca pediu para Deus. Você vai acessar pessoas que você nunca imaginou que poderia acessar. Você nunca orou sobre isso. Você nunca pediu sobre isso. E eu tomei posse daquela palavra. E eu queria declarar isso na vida de vocês também. Amém, pastor. Queria Receba declarar em na nome vida de quem está em Jesus. casa. E eu quero apresentar aqui ao Senhor esse projeto, apresentar a Deus os seus sonhos e declarar sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, Pai, a gente falou tanta coisa especial aqui, Pai. A gente falou tanta coisa que é importante para a nossa vida e a gente sabe que existe uma força contrária que não quer que a gente se encontre no Senhor, que não quer que a gente descubra de verdade quem nós somos. E Deus, eu oro agora por cada um que está em casa agora, que participou dessa live, que de alguma forma foi ministrado pelo Senhor. Pai, que a partir de hoje comece uma mudança de estação. Que a partir de hoje, Pai, essa pessoa que está aqui me ouvindo, ela se sinta tocada pelo Senhor de tal forma que ela se entregue para Ti de uma forma diferente. Que ela não tenha medo de renunciar o que ela precisa renunciar. Que ela não tenha medo de parar de olhar para trás. Pai, eu quero profetizar uma visão extraordinária de futuro que o Senhor tem para nós. E declarar, Pai, que cada um de nós vamos pisar em terra que a gente nunca orou, porque nós sabemos que o Senhor está trazendo coisas novas para cada um de nós. Eu abençoo as tuas filhas aqui, abençoo esse programa, abençoo o Senhor, cada um aqui do staff, cada um aqui da produção, abençoa quem está em casa, Pai, ouvindo essa live, onde você está.
Eu abençoo cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Beijo mais. Muito bom. Obrigada, aqui. pastor. Obrigada, pastor, gente. Deus abençoe, Beijo para senhor. vocês que estão Beijo, em queridos. casa. Deus abençoe e até a próxima Elevation. We quinta-feira. Deus Elevation. abençoe. Tô dia esperando 28. você. Não me compre com Elevation. É, o Elevation. Beijo.